sempre tive, no fundo, vontade de ser pintor, desde criança. A pintura me puxou, né? A pintura, eu fui muito levado pela pintura. Quer dizer, são imperativos pessoais, não é? Então, eu tenho essa necessidade de pintar, quer dizer, a necessidade de criar, de manter a criação plástica em movimento, né? Arte em andamento. Desde menino, né? Quer dizer, meu pai era um arquiteto moderno. E num determinado momento, a questão da aplicação da arte passou a ser crucial para o meu pai. E foi exatamente no momento que eu decidi ser pintor. Então, essa questão surgiu assim na minha vida no final da adolescência. E meu pai dizendo, por que você vai fazer uma coisa tão circunscrita, com uma forma de produção tão antiquada, né? Por que você não lida com possibilidades de obras múltiplas, não é? Ou com a multiplicidade da obra, que pode atingir muito mais gente? Por que você não vai fazer cinema como seus amigos? Também a questão da função social da arte, né? Qual é a função social da arte? E isso me causava, quer dizer, claro que eu questionava sobre isso, e não são questões simples, são questões sérias, e as pessoas que levantavam essas questões são pessoas sérias, que eu respeito muito, né? Amigos meus, meu pai, grandes amigos meus. Mas quando a escolha é tão pessoal como no meu caso, eu escolhi, hoje em dia isso não me dá a menor culpa. Eu não tenho a menor culpa hoje de ir para o ateliê e fazer uma coisa tão prazerosa quanto pintar, né? Quer dizer, eu acordo de manhã, vou para o ateliê feliz da vida e com a consciência tranquila e com aquele consciência tranquila de ter tanto prazer num cotidiano que para tanta gente é massacrante, né? E ao mesmo tempo a questão se você amplia o seu público com obras múltiplas ou com obras únicas, quer dizer, depende da quantidade de pessoas que veem uma obra única. Então, uma pintura, até por ela ser um desenho, um objeto parado, né? Ela não se dá no tempo, ela é parada. Você pode ter gente vendo isso durante 100, 200 anos, você vai somando essas pessoas todas que vão vendo, na verdade você tem muito mais do que outras artes que são voltadas para a produção múltipla, né? Quer dizer, um estudante que entra aqui na Caixa e vê meu quadro, ele está tendo o meu quadro tanto quanto uma pessoa que detém a posse do objeto. Se você for a uma exposição e olhar quadro, você está consumindo, você está fruindo arte, né? Uma das sensações mais nítidas assim das minhas descobertas pessoais, né, em arte, porque quando você é criança, numa casa onde onde se fala muito nisso, onde tem visitas que falam sobre o mesmo assunto, você não tem essa sensação da descoberta sua, né? Você sempre tem a sensação que você foi levado por alguém. Mas aí, com 16 anos, eu descobri a obra do Aloysio Carvão. E fui ser aluno dele no MAN. E aí eu tenho sempre essa impressão que o Aloysio Carvão era o meu pintor. Esse sim eu descobri para mim. Então, que são essas descobertas pessoais, né? Quer dizer, você descobre coisas que todo mundo já viu, né? Mas é verdade, você viu pela primeira vez daquele jeito. No caso do carvão foi mais ou menos isso. O carvão me mostrou essa possibilidade da cor limpa e pura, né? e solista, né? A cor que sola. O rompimento do limite do quadro, quer dizer, como se a pintura estivesse passando pelo quadro, né? E depois eu fui ser aluno do Carvão e foi muito bom porque também dialogava-se muito, né? A aula do Carvão, na minha época não se tinha aula prática no Carvão, mas se levava o seu trabalho que era discutido por todos. Então aí de novo retoma o gosto pelo grupo, né? E o grupo debatendo junto e o indivíduo sendo ajudado pelo grupo, né? Na minha geração, nós não somos mais referenciais, que os pintores abstratos da minha geração, em geral, não partem da natureza, eles partem da própria forma. Quer dizer, o assunto da pintura passa a ser a própria forma. É forma e conteúdo ao mesmo tempo.
quando você lida com o fazer tão próximo e tão direto como fazer em artes plásticas, da maneira que eu lido, né? Quer dizer, você lida com o pincel sobre o papel, a tinta e o pincel sobre a tela. Então, as descobertas vêm não só de um saber anterior, né? Claro, você com a vida vai acumulando saber, mas também o que é descoberto no próprio fazer. Então, a pintura é uma maneira de criar conhecimento, de criar saber, né? E você tem uma coisa muito próxima e sensual, né, com a tela. Quer dizer, você tem, à medida que você mistura a cor, né, quer dizer, que você vê aquela massa de tinta que vai se misturando e a consistência da tinta, né? Depois a maneira que o pincel passa sobre a tela, né? E você vai sentindo até o barulho que o pincel faz sobre a tela, os vazios que ele abre, a diferença que você tem de uma tela mais lisa, uma tela mais absorvente e áspera. Então, são conversas que você passa a ter com os materiais, não é? Então, por isso que pintura, ao mesmo tempo que tem que ter um arrojo e uma coragem, não é? Você tem que dialogar com esse espaço, dialogar com esses limites. Então, é interessante porque a ideia de que existe uma pintura que é geométrica, uma pintura que não é geométrica, nesse momento deixa de existir, porque você sempre está lidando com a extraordinária beleza do plano branco da tela, né? E com os limites desse plano branco. Então, há uma conversa do que você inclui sobre a tela com os seus próprios limites. Então, é sempre uma conversa com a geometria e com o limite. A cor é o elemento mais direto, né? A cor é um pouco, talvez, como o ritmo na música, né? Quer dizer, a cor te toca imediatamente. E eu acho que a arte brasileira, às vezes, é um pouco tímida em cor. Então, às vezes, a arte brasileira tem uma vontade de ser fina, educada, europeia, né? Então, há uma contenção na cor da arte brasileira em geral. Isso vem histórico, quer dizer, isso vem desde o movimento moderno. O pintor, na verdade, ele não está produzindo quadros, né? Ele está produzindo a pintura e quer chegar nisso, a essência da pintura. Então, quer dizer, a pintura é esse processo em aberto, né? E se você vê conversas com o pintor, é muito comum isso, é falar da necessidade de encontrar a pintura. Uma das maneiras, não é, de se manter o jogo em aberto é você lidar com acaso, né? Que você pode ter acasos realmente francamente ocasionais, como você pode quase jazzisticamente, não é? Você ter elementos que você lança e a partir desses elementos que estão lançados, né, o primeiro gesto, a primeira linha, a primeira mancha, você começa a conversar então e estabelece uma conversa dentro desse retângulo do quadro, né? E isso também para te surpreender, né? Quer dizer, na verdade, o que é bom é quando o seu próprio trabalho surpreende, né? Quando você vai para o ateliê de manhã e não sabe muito bem o que vai acontecer. A necessidade do trabalho do artista plástico, do resultado da obra dele, é uma necessidade simbólica, né? Então, não faz sentido a restrição. Então, você pode ir dessa coisa mais cromática, onde a cor é o essencial, a também desenhos e delicadezas e obras onde filigranicamente você resolve. Então, é isso que é manter a aventura em andamento, né? Não fechar a aventura, não deixar a aventura acabar. Quer dizer, procurar razões para pintar como você procura razões para viver, né? Diariamente você está reformando sua vida e procurando novas razões, né? Quer dizer, a arte existe porque nós não somos completos, né? A percepção do seu próprio trabalho, às vezes, se dá com intervalos, né? E isso é uma das vantagens da pintura, porque ela é parada, né? Quer dizer, chegou um ponto que você parou, ela é completamente estática. E, quer dizer, eu me lembro de camelô, quando eu era garoto no Rio, que vendia relógio que dizia assim, anda quando a criança anda e para quando a criança para. Era um relógio que não andava ele mesmo. E a pintura é um pouco isso, quer dizer, ela anda enquanto o pintor anda e para quando o pintor para. Então, você pode parar aquele trabalho que você teve dificuldade de compreensão, não é? Ou que a sua visão consciente não percebeu naquela época, e retomar muito tempo depois.
E aí você vai ter uma estranhíssima conversa que é com você mesmo 20 anos depois. Então acontece, tem um trabalho meu aqui que ficou 22 anos parado. Ele ficou de costas, né? E depois de 22 anos eu virei e entendi como ele podia prosseguir o seu caminho. Isso acontece frequentemente comigo. Então, saber que você nem sempre naquele momento é o melhor juiz de sua obra, né? E que você tem que ter respeito por coisas que foram lançadas ali que às vezes você não compreendeu, né? Como às vezes o público também tem dificuldade de compreender coisas que você estabelece ou afirma no seu trabalho e leva tempo, e entendem, né? Então eu acho que a arte cria pontes entre o indivíduo. Eu estou dizendo não entre indivíduos, às vezes sim, mas cria pontes dentro das suas próprias fragmentações, né? Dentro de suas próprias divisões, ela amarra. Por isso que eu estava dizendo, quer dizer, se nós fôssemos inteiros, não precisávamos de arte. Como nós não somos inteiros, precisamos de arte. E eu acho que o artista que tem mais essa sensação de ser incompleto, e mais a sensação do buracão que está na nossa frente, né? Tem aquele buraco que está lá presente, aquilo que nos espera. E eu acho que a arte também faz uma ponte sobre o buracão. Então, que isso todo mundo precisa. Então, eu acho que só acontece com o artista porque ele é mais ligado nisso, ele é mais insatisfeito. Em geral, artistas são pessoas muito insatisfeitas e que procuram ser inteiros e procuram satisfação, que através dessa procura da satisfação, eles podem passar satisfação para os outros também. Eu acho que aí é a tal função social da arte. Quer dizer, como a gente pode ser útil para os outros, né?